Examinando as Escrituras, estamos examinando agora o livro de Isaías a respeito da mensagem de salvação. Essa salvação vem pela conversão, pela mudança de vida. O homem se perdeu pela desobediência, pelo pecado. E o homem é salvo do pecado com a vida transformada. Alguma coisa precisa acontecer. Um primeiro passo é ter o seu pecado passado, perdoado. Então é redimido pelo sangue do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, esse homem se converte. Ele tem a lei de Deus escrita no seu coração. A partir do momento que essa lei é escrita no coração e não em tábuas de pedra, porque não funcionaram, não resolveram o problema, mas tem no seu coração, e ele é batizado com o Espírito Santo, ele então passa a viver essa nova vida do salvo, daquele que obedece à vontade de Deus, daquele que conhece, tem a revelação no seu coração escrita a lei de Deus. E o Espírito Santo lhe dá entendimento, dons, sabedoria, ciência, conhecimento de Deus, da palavra, da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus. E este mesmo Espírito Santo lhe dá poder para praticar esta palavra, para pregar, ensinar, discipular e viver esta palavra. Então, realmente, nós precisamos crer, nós precisamos obedecer, nós precisamos nos converter, nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, realmente, a obra completa vem pelo batismo com o Espírito Santo e assim vivemos a vida do salvo, do que tem paz, do que anda em justiça, em santidade, praticando a verdade, o direito, a justiça de Deus, amando ao próximo. Realmente andar na luz, amando a Deus e amando também ao seu próximo. Então vamos ver isso agora aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, realmente a vitória é daquele que tem esta visão de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vai nos revelar a grandeza de Deus, vai nos revelar Deus, a sua vontade, contemplar a sua face, adorá-lo em espírito e em verdade. Então, aqui em Isaías está realmente se confirmando a palavra de salvação neste encontro com Deus. Não é um encontro arrumado, todo esquematizado, não, é um encontro real, é um encontro sincero, verdadeiro com Deus, de verdade, em espírito, em verdade, contemplando a face de Deus e vendo, conhecendo a Deus de todas as formas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então essa é realmente a experiência, foi essa experiência que Jesus veio trazer para nós, este conhecimento de Deus, a revelação da glória de Deus em Cristo e no que Cristo nos dá, o complemento da obra de Cristo, realmente através do Espírito Santo da promessa, que após a palavra, após o ensino e a fé, vem o batismo com o Espírito Santo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui já está vendo revelação. Ele já contempla Deus, ele já está aqui realmente cheio do Espírito Santo, ele já tem visão do céu, ele já sabe como é o trono de Deus, ele já sabe que os serafins estão por cima dele, ele já tem uma visão da glória de Deus, da visão dos serafins. Realmente
exaltando a Deus e o lugar da sua habitação, e que estes serafins clamavam, falando sobre Deus. Então já sei que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui já está falando de presença de Deus, poder de Deus, soberania de Deus e também do juízo de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Então realmente há aqui poder, há aqui batismo com o Espírito Santo, a revelação do céu, e a palavra de Deus vai continuar nos afirmando que é somente através do Espírito Santo que nós podemos compreender a Deus, ver o céu, sermos arrebatados e sabermos sobre essa santidade de Deus, sobre essa glória de Deus que enche toda a terra, entendendo esta mensagem, podendo anunciar esta palavra, adorando a Deus em espírito e em verdade. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então há fogo, há fumaça, há batismo com o Espírito Santo e com fogo, há poder, de tal forma que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, da exaltação de Deus. Então veja aqui o poder do louvor, o poder da adoração, da glorificação, da visão, da presença da glória de Deus. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías aqui já tem uma revelação. Ele realmente está falando o que o Espírito está revelando para ele, de que ele realmente precisa ser purificado, de que ele é um homem de lábios impuros, ele realmente precisa de um toque de Deus, algo precisa acontecer. Há uma revelação da sua realidade e da realidade de Deus juntos. Então algo precisa ser mudado. O poder de Deus precisa transformar o seu ser, transformar a sua vida, transformar o seu interior. Você precisa ser purificado para realmente estar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus eternamente. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja que uma transformação precisava acontecer. Isaías teve essa revelação, ele percebeu, o Espírito Santo revelou para ele que aquele encontro com Deus exigiria algo na sua vida para que ele permanecesse na presença de Deus. Uma transformação, andar em justiça, em juízo, sem pecado. Seu pecado precisava ser perdoado. Ele precisava se santificar, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então ele precisava permanecer vivo, ele precisava ouvir a voz de Deus, ele agora vai receber uma missão de Deus, então uma obra tem que ser realizada. E essa obra de purificação é feita pelo fogo, pela brasa viva do altar, o poder de Deus, purificador, o Espírito Santo, tocando também os seus lábios. Então toda a iniquidade, toda ignorância, toda blasfêmia, toda mentira, toda injustiça foi perdoada ali e perdoado o teu pecado. Este mal que Isaías cometia, da injustiça das coisas, de habitar no meio de um povo de impuros lábios, lábios altivos, lábios mentirosos, lábios arrogantes, lábios que enganavam o seu próximo. Então tudo isso foi perdoado para que ele pudesse permanecer na presença de Deus como um profeta, para essa missão que Deus tinha na sua vida. Nós precisamos e somos tocados realmente pelo fogo que vem do alto, como veio também sobre a minha vida, foi derramado e a minha vida foi completamente transformada, restaurada, para que pudesse estar aqui realmente transmitindo a palavra de Deus nessa relação contínua com Deus, com o Espírito Santo, que transformou a minha vida, assim como fez na vida de Isaías. Depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim, já estou pronto. Estou purificado, o Espírito de Deus habita em mim, já tenho a sabedoria, a revelação, o discernimento, o entendimento e essa pureza, essa purificação do pecado, essa santificação, também essa obra do Espírito Santo, é o Espírito purificador, como nós lemos no capítulo anterior de Isaías. Então agora nós já vemos essa obra realizada na vida de Isaías. Ele já está pronto, ele sabe, ele percebe, ele sente, ele tanto sentiu o pecado como agora sente a pureza, a santidade, sente a presença do Espírito de Deus, que já testifica com o seu Espírito que ele é Filho de Deus. Ele já sente esse mover que nós sentimos aqui do Espírito Santo habitando em nós. Uma grande realidade de que o Espírito Santo guia nosso pensamento, guia nossa mente, guia nosso coração, nosso entendimento, para que possamos realmente ter este relacionamento com Deus e realizarmos a obra de Deus. Então aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, já estou pronto. Já sinto o discernimento e que o Senhor já vai estar me dando a interpretação da mensagem, a revelação da mensagem e o poder para pregar e viver esta palavra, porque Ele habita dentro de mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, para que não venha a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então vamos ver aqui este versículo de número 10, que fala sobre um endurecimento por um período, por um certo tempo, que será explicado agora a seguir, mas já adianta a respeito da salvação. Há aqui uma mensagem, aqui uma revelação sobre o que precisa acontecer com o ser humano, com a nação, com a sociedade, para que seja salva, para que um país, para que uma pessoa seja salvo. É preciso que ouça a palavra de Deus. É pelo ouvir que vem a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eles, em primeiro lugar, teriam os ouvidos endurecidos para não entender, não perceber a mensagem de salvação. E ele que vai revelar como é esta mensagem de salvação. E fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Então existem sinais, maravilhas, poder de Deus, sinais acontecendo, mas as pessoas estão cegas, estão surdas, não conseguem entender que é Deus manifestando a sua glória, não se arrependem, não se voltam para Deus. Então não há um sentido para as coisas espirituais, eles não têm discernimento espiritual, por isso não entendem nada. Está endurecido o ouvido, os olhos estão fechados. E ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. Então, se passasse pelos olhos e pelo ouvido, iria ao coração. E aí é o caminho. Não adianta ficar só na mente. Precisa ir ao coração. Uma força, algo comovente, algo sincero. Então, realmente, o coração tem o caminho da vida. O coração é onde deve ser escrita essa palavra num novo coração. Não um velho coração, não um coração de pedra, não um coração enganoso, não um coração duvidoso, mentiroso, que se agarra às coisas da avareza, da mentira, do roubo, da idolatria, mas um novo coração. Então, que não venha a entender com este coração, não venha receber um novo coração, onde é escrita com o dedo de Deus, com a mão de Deus, pelo Espírito de Deus, a palavra, o mandamento de Deus, a lei de Deus, e se converta e seja salvo. Então, a salvação vem dessa conversão.
A última palavra que eu tenho aqui a respeito da salvação é conversão. É justiça, é verdade, é sinceridade, é honestidade. É como Jesus disse a Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Essa salvação aqui de Isaías é a salvação profética, é a salvação de uma nova criatura. Ele mudou, ele recebeu um novo coração. Ele ama o pobre, ele ama o necessitado, ele ama o próximo, ele ama o que realmente precisa ser amado. Ele ama o que está com problema. Ele não ama quem merece ser amado. Ele ama quem precisa ser amado. Este é o novo coração. É assim que Deus fez por nós. Deus nos amou, Deus nos buscou, não como nós, sendo justos, sábios, mas como pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Os piores tipos de pecadores de todas as formas, Deus nos amou. Então, é assim que Deus nos quer, esse coração convertido, renovado, agora como filhos de Deus. Então, a salvação vem dessa conversão, de voltar a ser como no princípio, como era antes, como criança, como puro, como santificado, purificado, transformado, renascido, vivendo para a glória de Deus, com o amor de Deus derramado no seu coração, com o poder do Espírito Santo, uma nova vida. Então, o salvo é o convertido. Você tem que ter justiça, juízo, entendimento para entrar num lugar, ver, conversar, ouvir as pessoas e dizer: aqui há um grupo de convertidos, aqui neste lugar as pessoas estão salvas. Você precisa ir a Jerusalém, conhecer, conversar e dizer: em Jerusalém hoje as pessoas estão salvas, elas estão transformadas, elas realmente transmitem a glória de Deus, realmente há ali a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa entrar em um templo, uma igreja, em uma congregação, em uma sala, seja onde for, em um prédio, e conviver com as pessoas e dizer: realmente aqui há um grupo convertido, que nasceu de novo, que está salvo, este grupo está salvo. Nós temos que dizer isso. Há obra, há fruto, há sinais de salvação. Eles estão desenvolvendo a sua salvação. Eles realmente tiveram um encontro com Jesus, que transformou a sua vida. Jesus quer transformar o homem. Jesus veio buscar o que havia perdido, o que estava perdido, em pecado, em ignorância, no mal, na violência, na mentira, no adultério. Jesus veio restaurar a humanidade. Jesus veio salvar do pecado, da queda, da desobediência, salvar do mal. Então é preciso se converter. É preciso que haja luz neste lugar onde há salvação. Onde há salvação, há paz. Onde há salvação, há honestidade, a verdade, a sinceridade. Jesus está no lugar onde há justiça. A porta estreita, o caminho estreito é o caminho onde anda o justo, transformado. Por isso, essa palavra está dizendo: a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E realmente dê frutos dignos da conversão, do arrependimento, da salvação. Essa é a vontade de Deus. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, porque está havendo juízo sobre um pecado, sobre uma maldade, sobre uma violência, o desamparo do pobre, da viúva, do necessitado. A mentira prevalecia. E tem que haver conserto, tem que haver justiça. Tem o tempo de Deus. Então você tem hoje o tempo de Deus para obedecer a Deus, para se converter e fazer o bem. E praticar o bem, se arrepender do mal e praticar o que é certo, o que é justo, o que é correto, andar no caminho estreito, o caminho da justiça, onde anda o justo, que obedece a Deus, busca a Deus.
E para obedecer a Deus e conhecer a palavra e praticar, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, para que você tenha a força, a orientação, a direção do Espírito Santo para andar neste caminho de Deus. Que é um caminho estreito e que vai andar o justo, o santificado, o que é batizado com o Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus para andar em obediência a Deus, neste caminho de Deus. É um caminho perfeito. É o caminho da obediência, é o caminho do convertido, do transformado. Porém, se você está usando este tempo em vão, está praticando mal e não obedece a Deus, vem a justiça de Deus. Vem a ira de Deus sobre os que praticam essas coisas. Porque você tem toda a condição de entender este caminho e andar por ele. O caminho da justiça, do direito, da correção, da honestidade, do amor a Deus e ao próximo. Então, é preciso que se cumpra a justiça agora de Deus pelo tempo da desobediência. É isso que Deus está dizendo. E então, finalmente, o versículo 13 diz: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o orvalho, como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Então veja como será feita essa destruição. Deus vai afastar os homens, será grande o desamparo, e do toco, lá no final, haverá então uma santa semente para um recomeço, para uma conversão. É isso que nós vamos acompanhar, é isso que nós estamos observando, este caminho, estamos examinando as Escrituras e Deus está nos revelando esta palavra, este caminho da justiça. Então, tudo que é iníquo, tudo que é errado, o fruto mau, a maldade sendo aqui aniquilada, sendo derrubada, sendo desolada, destruída, para que comece um novo caminho, um novo coração, uma virtude, um amor, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, a vida no Espírito, a vida que agrada a Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, nada menos do que isso. Não pode ser mal em nome de uma salvação que não exige nada, que não exige obediência, que não exige verdade, sinceridade, honestidade, conhecimento de Deus e obediência à palavra de Deus, à lei de Deus, ao mandamento de Deus, ao mandamento de Jesus, ao amor de Jesus, e andar na luz como Ele na luz está. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado, de todo mal, de toda iniquidade. Temos que andar na luz, temos que andar neste caminho estreito, entrando pela porta estreita, que é o caminho do justo. Este caminho não perecerá, mas o caminho do ímpio será transtornado. Deus não permitirá que o mentiroso habite na sua presença. Isaías foi tocado pela brasa viva do altar para permanecer na presença de Deus, para obedecer à voz de Deus, para receber a direção de Deus e para ser batizado com o Espírito Santo e realizar o seu ministério profético. E você não precisa de nada menos do que isso. Do batismo com o Espírito Santo, de ser tocado pela brasa viva do altar e ter o seu pecado perdoado e viver uma nova vida, andando na luz, na sinceridade, na honestidade, na verdade, no amor ao próximo, especialmente ao que precisa do amor. Quando Deus diz aqui quem há de ir por nós, quem vai anunciar esta mensagem de amor ao pobre
e quem vai anunciar esta mensagem de desolação, de juízo para o opressor, para o homem mau, para a mulher opressora e má. Quem irá? O profeta de Deus batizado com o Espírito Santo, que está na presença de Deus, que ouve a voz de Deus e transmite essa palavra com integridade, com sinceridade, com verdade e retidão. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos pedindo a Ti a bênção, a cura, ó Deus, a salvação para a humanidade, para todas as famílias da terra, para todas as nações, que venha a Tua bênção, que venha, Deus, o derramar do Teu Espírito Santo para conduzir estas vidas no caminho da justiça, da verdade, da retidão, do direito, da integridade, ó Deus. Abençoa essas vidas, cura de toda mentira, de todo mal, de toda ignorância e conduz no caminho da justiça, no caminho da verdade, da vida eterna. Conduz no caminho da conversão e da salvação. Ó Deus, te peço por essas vidas, porque amo a todos, Pai. Amo a humanidade e peço a salvação para toda a terra. E oro em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.